Amém? Talvez hoje você vai ter o culto mais curto que você já ouviu em Rio Claro. Eu estava sentado ali, no quartinho ali. Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, daqui para frente, é fácil saber que o irmão Lucas está na igreja, porque o Samuel avisa. Então quando ele toca a campainha é que o papai está na igreja. Isso é muito bom. E a segunda delas, mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida. Vem na hora certa. Mesa preparada. Você sabe que você tem uma mesa preparada. Nós sabemos que nós temos uma mesa preparada. Mas essa mesa ela não está preparada no céu. Há muita gente que nos confunde. Essa mesa está preparada no milênio. Quando aquela grande mesa de milhares de quilômetros, e nós assentados em volta daquela mesa, e ele nos servindo. Alguém criticou o irmão Branham e disse para ele assim: Billy, você cometeu um equívoco. Como? Você disse que viu o seu cachorro, o seu cavalo lá no céu. Irmão Branham, eu não disse que eu vi meu cachorro e meu cavalo no céu. Eu vi eles no milênio. Então há uma diferença entre milênio e céu. E o milênio é aquela terra prometida para nós, onde nos diz que nós pisaremos a cinza dos ímpios. No céu não tem cinza. No céu você não vai pisar na cinza de ninguém. Mas na terra, essa nova terra restaurada. Se não me falha a memória, 2 Pedro capítulo 7, 3:7, se não me falha a memória. E a terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo eterno. Lá no céu não haverá fogo queimando nada. O fogo vai queimar aqui. Então por que essa terra vai ser queimada? Haver os pregadores de teologia, mas isso é símbolo, isso não é símbolo, isso é uma realidade. Ela vai queimar. Aonde o homem com seus cravos de pecado pisou, ela vai queimar. Esse fogo vai queimar a lua. Mas como o fogo vai queimar a lua? Porque o homem do pecado foi a lua. E acima da nossa cabeça tudo é céu. Por isso os céus que agora existem está reservado. Claro, o céu aonde o pecador foi, aonde o avião subiu, a supernave subiu, o astronauta subiu, é céu. E está contaminado pelo pecado. Então tudo será queimado, será restaurado. E eu estava pensando em nós meditar um pouquinho nesta noite sobre a trindade de Deus. Os denominacionais, os pregadores denominacionais, eles se esquivam. E muitas das vezes eles acham bonito a mensagem que nós pregamos. E eles vão até um certo ponto. Mas quando nós dizemos que Jesus é Deus, aí não. Até aí tudo bem, mas daí para frente não dá para encarar. E eu disse para alguém nessa semana: olha, você vai encontrar uma mulher possuída, possessa por demônios, ou precisando de uma cura divina, e eu quero ver você ir lá expulsar aquele demônio em nome da Santíssima Trindade. Coloca a mão na cabeça desta pessoa, expulsa aquele demônio em nome da Santíssima Trindade. Chega e diz: Satanás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai desse homem, sai dessa mulher. O diabo vai dar risada na sua cara. Mas agora aponta para ele e diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, sai. Ele sai. Porque é o nome, o valor é o nome. A diferença está no nome. E esse é o nome eterno no qual nós adoramos. Esse é o nome eterno no qual nós vivemos, nós respiramos.
Nós não cremos em uma trindade de 3 deuses em uma só pessoa. Quando eles querem remendar, eles não, mas é 3 deuses em um. Eu falei para ele, mas já pensou? Você com 3 deuses dentro de você? Seria um monstro, se tornaria um monstro. Porque se é uma pessoa, tem que ter uma personalidade. Não existe uma pessoa sem uma personalidade. Se existe uma pessoa, você fala, mas lá João viu o Espírito descer como pomba. João, mesmo que se João tivesse visto, e só foi João que viu, mesmo se ele tivesse visto uma pomba descer, uma pomba não é uma pessoa, é uma ave. Um espírito não é uma pessoa, é uma ave. Uma voz não é uma pessoa, é uma voz. João viu uma pessoa, e a pessoa que ele viu foi o Senhor Jesus Cristo. Nós só vimos uma pessoa na divindade de Deus, e esta é Senhor Jesus Cristo. Por isso nós cremos em um Deus que é superior, é sobre todos os deuses da face da terra. Então eles podem curar, eles podem expulsar demônios, eles podem cantar, podem falar língua estranha, podem cantar hinos espirituais, mas eles só vão até aí. Eles não conseguem enxergar a verdadeira identidade de Deus. E nós cremos na verdadeira identidade de Deus. Eu sou uma trindade como Deus. Você é uma trindade. Eu sou um homem, eu tenho um corpo físico. Eu tenho uma alma. Eu sou pai. Porque eu sou filho porque alguém me gerou e eu nasci. Eu sou pai porque eu tenho filho. E ele tem um espírito dentro de mim. Se vem de Deus é o Espírito Santo. Se não vem de Deus é um espírito. É errado, mas é um espírito. Mas eu não sou 3 pessoas, sou uma pessoa com 3 manifestações. Eu sou pai, eu sou filho e eu tenho um espírito. Deus é pai porque Ele criou. Deus é filho porque Ele morreu, foi o nosso sacrifício. Derramou seu sangue no Calvário. Mas Ele é Espírito Santo porque Ele é santo. Amém. E eu disse para alguém, se eu fosse um curioso, você pregasse para mim, eu Cristo, eu ia colocar você em dificuldade. Falei, mas como assim? Porque eu ia querer ouvir você citar os 3 nomes dos 3 deuses que você disse que tem. Você ia arrumar um nome para o Pai. Qual é o nome do Pai? Eles podem dizer Jeová. Tá bom, Jeová. Aceitamos que seja Jeová. Qual é o nome do Filho? Jesus. Tudo bem, Jesus é o nome do Filho. Mas agora e o nome do Pai? Ele não tem o nome do Espírito Santo. Ele não tem um nome para dar para o Espírito Santo. E Jesus disse assim, vou e venho para vós. E não vos deixarei órfão. O que significa a palavra órfão? A palavra órfão quer dizer alguém sem pai. Então quando eles vão e vêm para vós, e não os deixarei órfãos, não os deixarei sem pai, voltarei para vós. Então Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai porque nós somos criados pela palavra. Ele não precisou casar com a mulher e ter a mim e ter você, mas Ele nos criou pela palavra. E pela palavra nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso nós não aceitamos uma segunda, terceira pessoa na divindade de Deus. Nós cremos que Deus Ele é o único. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que cura, Ele é o que liberta, Ele é o que dá dor de língua, Ele é o que alegra, Ele é o que te faz ser feliz, Ele é o que te faz vir aqui adorar a Ele. Porque Ele é o Todo-Poderoso nas nossas vidas. É a mesma coisa. Quando a mulher se casa, ela casa e ela vai para casa com quem? Ela vai para casa com o seu esposo. Mas esse esposo tem um pai e tem um filho. Tem um filho que é ele que está casando e tem um espírito. Mas ela não vai levar o seu pai, o seu sogro para casa. Ela vai com o seu esposo para casa. E quando ela casa, ela recebe um novo nome. E o que aconteceu conosco nessa tarde final? Nós recebemos um novo nome. Hoje nós temos um novo nome. E ela vai ao cartório, ela divorcia do nome do seu pai. Ela assinava Maria Teresa da Silva, o seu esposo se chama José Batista, então ela passa a se chamar Maria Batista. Ela não tem mais o nome do pai, ela tem o nome do esposo. E se ele separar dela, e se ela quiser provar diante da justiça de que ela é herdeira do João, ela tem uma certidão de casamento com o sobrenome do seu esposo. Agora, como eles vão alegar que são filhos de Deus? Como eles vão alegar a herança de Deus se eles não têm o nome na sua certidão de casamento? Agora chegaram, não, mas no meu certidão aqui está, ó, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não existe isso aqui. Agora quando você diz Senhor Jesus Cristo, esse nome tem peso, esse nome tem poder. Amém? Então
Então o que acontece com o mundo religioso? O mundo religioso está cego, está confuso. E eles perderam a direção, eles perderam a passagem do trem. E o trem vai passar e eles não vão conseguir embarcar, porque eles perderam a passagem do trem. Agora para nós, eu entrei com a intenção de nós cantarmos uns 4, 5 hinos e falarmos um pouquinho, nós embora, mas a Ruth me obrigou a eu falar um pouquinho, então nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos para Isaías capítulo 5, 65, a partir do versículo 9. Uma certa feita eu estava na cidade americana, num barbeiro, cortando meu cabelo, e observei que ali tinha um garotinho de uns 8 anos mais ou menos, cortando o cabelo. E ele chegou, sentou na cadeira para cortar o cabelo. O barbeiro não me perguntou se ele tinha dinheiro, se ele não tinha, ele simplesmente sentou lá e foi fazer o cabelo. A hora que ele terminou de fazer o cabelo, ele se levantou para ir embora. Aí o barbeiro perguntou para ele assim: quem vai pagar o seu corte de cabelo? Ele disse: é o meu pai. Mas como chama o seu pai? Aí ele falou o nome do pai dele. Aí quando ele falou o nome do pai dele, aí o barbeiro liberou ele e foi embora. Mas ele teve que citar o nome do seu pai. Agora, como você vai chegar diante de um crente e dizer para ele: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você vai descer um pecador seco nas águas e levantar um pecador molhado. Mas quando você desce ele nas águas e disse: mediante o seu arrependimento, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele se levantará uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Eu estou procurando mudar as minhas mensagens para o campo evangelístico. Tem muita gente nos ouvindo e um dia desse Deus poderá alcançar o último eleito. Se ele não for Samuel, que já chegou, né? Se for, amém. Então vamos lá. É Isaías 65, 9. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarón servirá de curral de ovelha, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me busca. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que prepareis uma mesa para a fortuna, e que misturais vinhos para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança. Porquanto chamei e não respondeste, falei e não ouviste, mas fizeste o que é mal aos meus olhos, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão, por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristezas de ânimo, e urvareis pelo vosso quebrantamento de espírito, e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão
esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão casa para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de baldes, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, e que o Senhor conceda-nos alegria em nossos corações, para vivermos uma vida perfeitamente rendidas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Amados, eu fui para casa ontem, passei ontem e hoje, meditei bastante sobre o que nós ouvimos ontem. A mensagem que nós ouvimos ontem, se ela não me prepara para um posicionamento com Deus, isso não adianta, pastor Júlio, pastor não sei quem, pastor Indaiá, pastor Indomar, pastor não sei quem, pastor não sei quem, pastor não sei quem. Eu nunca vou tomar posição na minha vida. Nós estamos chegando a um determinado ponto das nossas vidas espirituais, que todas as nossas tonterias, vaidade, desaparecerão de nós. Nós temos que nos tornar um corpo perfeito. E esse corpo, ele só é perfeito depois que o perfeito habitar nele. Amém. E nós sabemos que o perfeito é a palavra. Nós zelamos pela palavra. Nós não brincamos com a palavra. O que acontece é que em mais de 900 e tantas religiões, denominações, sabe por que elas existem? É porque começa um grupo, de repente levanta alguém dali do meio que não concorda com as suas ideias, abre um outro grupo, aquele outro grupo não concorda com as suas ideias, vai abrindo. Isso é porque eles não creem, eles não têm firmeza no que eles estão ouvindo. Então eles não têm como estabelecer. Então eles estão diariamente, o ser humano está diariamente gemendo, chorando, tendo necessidade de Deus. E quando eles têm necessidade de Deus, o que eles fazem? Eles procuram uma religião. Mas a religião é simplesmente um pano remendado para cobrir a vergonha de alguém. O cara, ele peca, ele erra, ele faz aquilo outro. Então quando ele vê que a sua vida está condenada, está degradada diante de Deus, então ele procura uma igreja para se esconder. Mas isso, igreja nenhuma dá revelação da palavra para ninguém. O que dá revelação da palavra é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Amém. Ou nós admitimos ele descer e morar dentro de nós, ou simplesmente estaremos brincando de religião. E quando nós nos convertemos, quando nós nos transformamos, quando nós nos tornamos habitados de Deus, nós começamos a andar na terra como Deus. Pessoas vão olhar para nós e eles vão sentir diferença em nós. Eu, às vezes, na empresa de quase 1.500 pessoas, eu fico perguntando, mas como que essa pessoa sabe que eu sou cristão?
Nunca falei nada para ninguém, nunca peguei um alto-falante, nunca saí pregando para ninguém. Mas às vezes as pessoas chegam perto de mim, começam a conversar, alguém logo fala, ó, o Val é cristão. Então já sabe, não fala essas coisas porque o Val é cristão. Mas por quê? Nós não temos uma etiqueta na testa dizendo eu sou cristão. Nós não temos um carimbo como marca um boi na mão para dizer que nós somos cristãos. Mas alguém olha para você e percebe que você é diferente. Alguém olha para você e percebe que você tem natureza diferente. Alguém olha para você e percebe que você tem coração diferente. Alguém olha para você e vê que você tem andado diferente, você tem linguajar diferente, você tem atitude diferente. Agora, o que isto nos faz? Nos faz, como nós ouvimos ontem, nos faz responsável. Sentimos responsável, nos traz responsabilidade. A irmã Gabi há poucos tempos era uma menina andando com a vovó para todo lado aí, ela não tinha responsabilidade. Ela não tinha responsabilidade de levantar de madrugada, arrumar a cozinha, fazer comida, era o trabalho da vovó. Hoje, ela não pode esperar a responsabilidade da vovó, levantar de madrugada, fazer leitinho para o bebê, pegar o bebê no colo, chacoalhar, fazer o bebê dormir. Não, porque hoje ela tem uma responsabilidade. Antes ela não tinha uma responsabilidade, hoje ela tem uma responsabilidade de cuidar de um esposo, cuidar de si próprio e cuidar de mais um bebê. A igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje ela tem responsabilidade. Ela tem um esposo para cuidar. Ela tem um nome a zelar. Ela tem um caráter a cuidar. E isso é o que nós estamos fazendo. Por isso nós não somos uma igreja casada com 3 deuses. Quando chegar naquele dia vai estar o filho puxando para o trono dele, o pai puxando para o outro trono, o Espírito Santo puxando para o outro trono. Isso é tonteria, isso é baboseira de denominação. Haverá um trono e haverá um assentado sobre esse trono. E quando ele descer, quando ele deixar o seu trono e descer para nos pegarmos, andarmos com nós nessa terra, julgarmos essa terra, denominações sendo julgadas pela palavra. E quantas vezes alguém falou, pô, eu convidei ele para ir lá na minha igreja, ele esteve lá na minha igreja, mas eu não crio o que ele cria. Então a palavra julgará o mundo, a palavra julgará essas denominações que se dizem casadas com a própria palavra. Mas para nós continuarmos aqui, quando eu disse no início, nós não cremos em um Deus com 3 cabeças. Imaginou? Eu disse para alguém, você é casado? Ele disse, eu sou. Quantos filhos você tem? Ele disse, eu tenho 2 filhos. Parece som de zombaria, de brincadeira, mas não é. Aí eu perguntei para ele assim, quem é o pai do seu filho? Ele disse, eu, Ué? Falei, Gênesis 1:26 diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O que nós somos, o que Deus é, nós somos. Não é isso? Ele falou, é. Falei, mas se de quem a mulher concebe é o filho, de quem de Maria concebeu? Ele olhou assim, de Deus. Falei, não, Maria não concebeu de Deus. Como que Maria não concebeu de Deus? A Bíblia diz que Jesus é filho de Deus. Sim, Jesus é filho de Deus, mas Maria não concebeu de Deus. Aí você dá um nó na cabeça deles, eles se confundem todos. Falei, Maria concebeu do Espírito Santo. Não é isso? Maria concebeu do Espírito Santo. Então se Maria concebeu do Espírito Santo, quem é o pai do menino? É Deus ou é o Espírito Santo? Ele disse, é o Espírito Santo. Falei, então aonde vai ficar o Deus? Que a Bíblia diz que ele é filho de Deus. E eu creio que ele é filho de Deus. Ele falou, rapaz, já não estou entendendo mais nada. Mas não está entendendo, sabe por quê? Porque como crer se não tem quem pregue? E lá eles não pregam, lá eles negam essas coisas para as pessoas. Agora, Maria concebeu do Espírito Santo. O que aconteceu? Essa criança que Maria concebeu do Espírito Santo, irmão Brando disse, ele foi o tabernáculo de carne, no qual Deus habitaria. Então, sem sexo humano, sem casamento, sem toque humano, então Deus criou aquela célula de carne, colocou no ventre de Maria,
E naquele corpinho humano, Deus pôde habitar. Porque carne e sangue não herdará o reino do céu. A Bíblia fala isso. E Deus não poderia ser visto em espírito. Quem já viu um espírito aqui? Você, para ver um espírito, ele tem que se manifestar. Você, para ver o diabo, ele tem que se manifestar numa mulher seminua, num homem bêbado, drogado, um assassino. E vou mais longe. Para você ver o diabo, você tem que olhar numa mulher pregadora em cima do púlpito pregando. O diabo pregando a Bíblia para eles, eles não veem. Porque Apocalipse 2:20, tenho, porém, contra ti que tolera as mulheres de Jezabel a profetizar e enganar os meus servos. Não disse enganar o mundo, não, mas enganar os meus servos. Que servos são esses? Pregadores sentados ouvindo uma mulher adulta, prostituta pregando para eles. E não sabe que é o diabo. Agora, mas não pode sim. O diabo pregou a Bíblia para Jesus. Ele chegou e começou a citar a Bíblia de cor para Jesus. Mas teve uma coisa que ele não pôde citar para Jesus. Jesus olhou para ele e disse, está escrito também, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Agora, se Jesus, ele estava tentando, quem que ele estava tentando ali? Ele não estava tentando o homem Jesus? E ele disse, não tentará o Senhor teu Deus. Então até do diabo ele é Deus. Jesus é Deus. Por isso que é o único que faz o diabo cair por terra. É o único que faz o diabo estremecer. Pregadores, missionários, seja ele quem for, ele pode ficar 50, 100, 200 anos no monte orando e jejuando. Ele não consegue pisar na cabeça do diabo, igual eles dizem aí. Mas o Senhor Jesus Cristo põe ele debaixo das plantas dos seus pés. Agora nós somos protegidos pela graça. Há um cordão vermelho tribulando entre nós e o diabo. E esse cordão chama-se graça de Deus. E ele não pode atravessar esse cordão. E você do lado de lá do cordão, ele do lado de cá. Mas se ele pudesse, ele nos estrangulava. Mas esse cordão chamado graça, vindo do reino do céu, vindo de Deus, ele te protege, ele nos protege, ele nos guarda contra todas as ciladas da maldade do inferno. Por ele, está explicado por que ninguém quer se misturar com a gente, ninguém quer congregar com a gente, ninguém quer vir ser membro da nossa igreja. Eles falam que lá é um bando de loucos. Graças a Deus por esses loucos. Amém. Amém. Esses são os loucos que um dia vão pisar a cinza dos ímpios, vão governar o mundo. Noé era um louco na verdade, mas é um louco que não deixou a sua família ser destruída. Colocou a sua família dentro da arca. Ele colocou os animais, ele colocou os pássaros, ele colocou os peixes, mas ele não colocou nem um assembleiano, batista, presbiteriano, padre, papa. Ele não colocou ninguém lá, porque lá não tinha lugar para ele. Mas ele colocou animais, ele colocou besta, ele colocou porco, ele colocou cavalo, colocou égua lá, mas não colocou nenhuma mulher daquelas pervertidas lá dentro. Um homem que tem coragem de olhar numa mulher, com os seus cabelos rapados, parecendo uma raposa, vestindo uma calça comprida, salto parecendo o casco de uma égua. E tem coragem de chegar para minha esposa. Isso prova que nem esposo ele é. Vocês viram o irmão Aparecido dando testemunha, lendo aqui ontem em relação àquela moça. Mas isto é para quem tem caráter de cristão. Por isso a Bíblia diz assim: o Senhor Jeová não fará coisas algumas sem antes revelar o teu segredo ao teu servo, os profetas. Amós 3,7. Por que eles não querem um profeta? Eles querem lá uma irmã com dom carismático, um irmão com dom carismático, revelando, profetizando a vida das pessoas. Mas quando você mostra um profeta cortando a coisa para eles, eles não querem. Nossa, vai ferir o nosso sentimento, vai ferir a nossa modéstia. Se eu pregar isso, o presidente vem aqui e me exclui do companheirismo, tira a igreja das minhas mãos, e o que eu vou fazer? Então fique com o seu presidente. Nós preferimos ficar com o nosso esposo, o Senhor Jesus. Amém? Amados,
no início da mensagem, quando a mensagem entrou no Brasil, os pregadores da mensagem assustavam todo mundo. E aquilo parecia enxurrada, a gente anúncio no rádio, e tal lugar tem batismo, tal lugar tem batismo, tal lugar tem batismo, tal lugar tem batismo. Porque eles se assustavam com a gente. Mas hoje em dia, não assusta mais ninguém. Hoje, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, isso não move mais ninguém. Falar que Deus enviou um profeta, esses filhos foi encher as igrejas desde profeta. Hoje, o que faz a diferença é a revelação da palavra. Como diz um aparecido ontem, a terceira geração. Essa terceira geração somos nós. E essa terceira geração veio para terminar o que ele começou. Amém? Amém? E nós estamos aqui, pela graça, terminando o que ele começou. Agora, amados, eles não creem na paternidade do Senhor Jesus Cristo, simplesmente porque ele nunca casou, ele nunca teve uma mulher, ele nunca teve uma esposa. E eles não creem lá em João 1:1, onde diz no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, no princípio era a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, como que nós vamos provar isso? Que aquela palavra que antes era o verbo e se fez carne, se materializou e veio habitar entre nós, então nós vamos conversar com o irmão Breno. Nós, porque ele nasceu em carne humana, como nós somos. É isso certo? Amém. As células de sangue foram desenvolvidas por Deus. E as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o filho. E Deus desceu e viveu em carne humana. E foi tentado em todas as maneiras. Exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Pense assim: a palavra de Deus discerne as intenções do coração. A palavra feita carne, aleluia. A palavra operando em carne humana por meio de sinais físicos e materiais. Escriturismo. Tudo perfeito para trazer a você uma fé perfeita para um rapto perfeito. Um rapto. O que é um rapto? Um rapto quer dizer uma tomada. Quando você vai na casa do seu sogro e tira a sua filha dele e se casa com ela, isso é um rapto. Você tira ela da casa do seu sogro para levar para algum lugar. Mas como um bom marido, você não vai tirar ela para dormir debaixo da ponte com você. Não. Quando você rapta ela da sua casa, da casa do pai dela, você tem uma casa para onde você levar ela. E vocês se tornarão maridos e mulheres. Isto é o que que Jesus fez conosco. Agora, Jesus não é um sediador de mulher casada, que fica por aí destruindo o casamento dos outros. Não, Jesus não é isso. Por isso ele escolheu, ele redimiu. Ele nos redimiu, nos transformou em sua esposa. E nos levou para o nosso lar. Lá havia somente um justo caminho. Lá somente um caminho que poderia ser a grande lei de Deus. As necessidades poderiam se encontrar. Ele tinha que encontrar isso, ele mesmo. Ele tinha que fazer isso. Deus é um espírito. E ele não pode morrer. Então Deus tinha que ser feito homem. E ele morreu em carne humana, na forma de um homem chamado Jesus. Viu por que ele criou aquele corpinho no ventre de Maria? Porque ele tinha que ser morto.
Agora já pensou se Deus mandasse um anjo vir aqui pregar para nós? Estaríamos todos mortos. Quando você vê essas pessoas, o anjo do Senhor apareceu a mim, eu vi o anjo do Senhor, o anjo falou isso, o anjo falou aquilo. É tudo mentira, é tudo baboseira. O único anjo que eles poderiam ver, eles não querem ver, é o anjo de Malaquias 4, 5 e 6. Apocalipse 10, 7. Fora disso, nenhum anjo vai aparecer para ninguém. Os únicos anjos que tem diante deles são mentirosos, levando as suas almas para o inferno, mentindo para eles que Jesus é a terceira pessoa da Trindade. Mentindo para eles que o batismo em nome de Jesus é falso, era só para os judeus. Não. A Bíblia deixa bem claro, Atos 2, 30, a partir do versículo 38, diz: a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então todos que forem chamados por Deus, têm que passar por esse ato. Caso contrário, não é chamado por Deus. Ah, mas eles recebem bênção, eles fazem isso. Sim, nós pregamos aqui há pouco tempo, nós falando assim que o mulo ele é mais trabalhador do que o cavalo. E como ele é trabalhador, é claro que o seu dono vai dar ração para ele, vai dar palha, vai dar sal. Porque ele é trabalhador, eles são trabalhadores. Quem sabe até mais trabalhador do que nós. Ora e jejua 24 horas e às vezes nós ora 5 minutos, deita na cama e dorme. Então nós precisamos da graça, da misericórdia. Jesus Cristo é aquele era o Messias prometido que trouxe a graça. Lá onde você vê que Deus e Cristo não são a mesma pessoa. Deus habitando em Cristo. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu quem faço. Não sou eu quem fala a palavra. Mas o meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo. Oh Deus. Tão simples. Tão simples. Certamente a mensagem da graça. Amados, agora imagina que decepção eles vão ter naquele dia. Porque eles vão chegar lá e eles vão querer ver o pai, um barbudão lá de um lado, lá, sentado num trono, quem sabe mais alto, o filho sentado num outro trono ali mais baixo, e o Espírito Santo num terceiro trono ali. Aí quando eles chegam lá, se eles tiverem a felicidade de chegar lá, pelo menos para juízo, eles vão ver um trono e um soberano sentado sobre o trono. Que decepção! Pastor, você me enganou. O irmão Brana conta numa mensagem que eu li agora há pouco tempo. Tinha uma irmãzinha de uma certa denominação, e ela tinha uma amiguinha do tabernáculo do irmão Brana, e elas estavam sempre juntas, e aquela irmãzinha tentava ajudar ela ia numa denominação liberal, tentava ajudar ela, que o vestir calça esporte era errado, cortar o cabelo era errado. Esse dia eu ouvi um pastor falar uma coisa, eu ainda vou pegar ele. Eles conversando ali a rodinha deles, e eles falando assim, nós não usamos, esse dia eu tenho uma mensagem lá na minha igreja, essas mulheres de calça esporte, essas mulheres disso, daquilo, aquilo outro. Não que nós somos pregadores de costume. Então quer dizer que quem prega contra as vestes imundas, são pregadores de costume. Mas eu quero dizer para ele, não, nós não somos pregadores de costume, nós somos pregadores da verdade. Amém? Amém? E aquela mocinha, muito amiga daquela irmãzinha, aquela irmãzinha falava com ela, tentava ganhar ela e não conseguia. Mas um dia ela fica doente e é internada. Aí uma mulher disse assim que vai passando de frente ao hospital, diz que aquele pastor dela sai no corredor, senta lá no banco, arranca um cigarro e começa a fumar. E a moça morrendo lá no quarto. Aí de repente sai as enfermeiras gritando, ela está morrendo. O pastor joga o cigarro e sai correndo. Chegou, não, ela está delirando. Os anjos vêm vindo buscar ela, transportar ela para o céu. Ela olhou na cara do pastor e falou, seu hipócrita, eu estou indo para o inferno e você é culpado. Chama aquela mocinha lá, mas não deu tempo de chamar ela. Ela morreu certa de que ia para o inferno. Essas mulheres, elas estão certas que elas vão para o inferno. Porque, gente, é impossível que elas leiam a mesma Bíblia que nós lemos e elas não conseguem ler Apocalipse 2,
2:20, não consegue ler 1 Coríntios 14:34, 1 Timóteo 2:9-15. Isso não precisa de consultar pastor, não. Chega e fala: pastor, eu estou tomando essa decisão porque o senhor está errado. A Bíblia fala que eu não posso colocar essas roupas. A Bíblia fala que eu não posso cortar meu cabelo. A Bíblia fala que eu não posso subir no púlpito e pregar, pastor. Então, tchau, adeus, pastor. Deixa que eles vão para o inferno sozinho. O irmão Brana fala daquele velho galo, lá tudo caindo nas penas, tudo corujado, e aquele monte de franguinha, e de repente um dia de manhã eles começam a fazer um Pentecostes, e sobem nas caixas, canta, bate asa, sobe no puleiro, cada um queria cantar mais bonito que o outro, para entusiasmar as franguinhas. E o galo velhão lá, moribundo, mas quem sabe lá, não liga para ele não, isso está morrendo já, só falta nós fazer o funerário dele. Aí de repente o fazendeiro liga o rádio e ele começa a escutar as notícias. Aí o locutor disse do outro lado: eu tenho uma grande surpresa para vocês, rancheiros. O preço do frango subiu esta madrugada. Agora o preço do frango passa a ser 50 centavos o quilo. Aí ele chegou, deu um brado, fez aqueles franguinhos pentecostais calarem a boca, aquelas franguinhas rebeldes calaram a boca, e disse: vocês querem uma surpresa? Qual que é, velhão? O preço do frango subiu. E o que isso tem a ver se o preço do frango subiu? É que daqui a pouquinho vocês vão estar todos no açougue. O açougue ia levar aquele galo velho, enferrujado, duro, mas ele ia levar tudo aqueles franguinhos, aquelas franguinhas para o matador. Amado, haverá uma mortalidade, haverá uma matança. Aquele anjo negro, quando ele desceu, ele disse para Raabe: a porta que tiver um cordãozinho vermelho tribulando, nós passamos por algo, mas a que não tiver será destruída. E ele desceu e destruiu tudo. Aquela poeira cobriu aqueles cavalos, derrubando, matando criança, mulher, pequenos, grandes, velhos, morreram todos. Quando passou a tempestade, olhava-se lá do outro lado da cidade, tinha uma casinha de pé. Era justamente a casinha onde estava o cordãozinho vermelho. Eu vou passar sangue de cabrito de bode na porta da minha casa? Está louco? Eu vou vestir essas rouponas, andar na rua parecendo umas velhas, esse cabelão parecendo umas velhas? Não anda na rua com esses cabelão parecendo umas velhas, com essas rouponas parecendo umas velhas, mas vai cavalgar no corredor do inferno, queimando, e não vão poder fazer nada. Então é melhor passar vergonha aqui, é melhor ser chamado de bruxa aqui, do que ser chamada filhas do inferno 10.000 vezes. Oh Deus! Agora observe, Jesus disse que viria outra vez. Como foi no dia de Sodoma, assim também seria na vinda do Filho do Homem. Outra vez, o Espírito de Deus viria sobre a mortal carne humana. Aquele homem come carne de gado, bebe leite de vaca e come a manteiga e pão em carne humana. E Abraão diz que ele era Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus prometeu que Deus, antes de sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Este é o Espírito Santo. Há somente um Deus manifestando a si mesmo, separando outra vez Ló de Abraão. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade, parágrafo 42. Então vocês viram como que a coisa é nítida, como a coisa é real? Agora imagina José lá serrando as suas madeiras para fazer as suas cadeirinhas para vender, era o seu ganha-pão. De repente ele olha para Deus e diz: filho, dá o serrote aí. Sim, papai. Deus chamando ele de papai. Sim, papai. Levava o serrote. Filho, pega uma caneca d'água fresca lá para o papai. Mamãe, papai quer água. Pegava a caneca de água e levava lá para José. Deus em carne, trabalhando, te ajudando para o seu pai. Filhos, vocês são filhos, vocês são deuses, trabalhando com seus pais, ajudando seus pais. Olha para vocês, olha a diferença que vocês têm, olha o carinho que vocês têm, olha o perfil que vocês têm. Vocês são pequenos deuses na terra. Amém.
E vocês acham que o diabo está contente com isso? O diabo está feliz com isso? Não! Ele vai te atormentar, te atentar dia e noite, mas fica ao lado do seu pai, fica ao lado da sua mãe, porque eles estão todos os dias intercedendo por você, colocando você debaixo do sangue, e demônio, diabo nenhum poderá te tocar. Não vem o diabo para cá com a assembleiana, cabelinho de raposa querendo tirar você, porque você tem coisa melhor do que isso para você. Oh Deus! O dia que eu tomei uma decisão, falei, eu nunca mais eu caso na minha vida, não quero nem saber de casamento. Mal sabia eu que Deus estava preparando uma santa para mim. E como nós ouvimos aqui ontem, se eu não tivesse aquela santa, será onde eu estaria hoje? Será que já não teria morrido? Aleluia, mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não. Abriu-se os portais da glória, e ele sai como rei. Homem nenhum, não, um bom homem, tampouco um judeu ou um gentil, ele não era nada menos do que Deus, todo-poderoso, escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo, não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Ele próprio criou. Ele próprio foi lá em Maria, fez o seu habitat, aconchegou do jeito que ele queria. Agora aquele Deus que estava lá correndo, buscando água, buscando serrote, buscando prego, buscando martelo, o pai, ali poucos dias, ele estava lá diante dos doutores, corrigindo os doutores. Ela chega, eu e teu pai estamos ansiosos te procurando. Meu pai? Minha mãe, meus irmãos, meus pais são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Ué? Ali estava ele discutindo seus próprios negócios com aqueles homens. Ela tinha trazido rolos e tinha lido que Jeová devia ser a respeito dos seus profetas e do que ele deveria fazer. Como a palavra de Deus se manifestaria, como ela saberia essas coisas, quando estivesse representada, velada em carne humana, o que ela faria? E ela tinha lido todas estas coisas. Deste modo, eu ouviria dizer, bem, veja, nossos livros dizem isso, ele diz aquilo. Amado, muitas das vezes, parece que a gente é implicante, mas não é. É que nós estamos vivendo uma hora do racha. Ou vai, ou fica. Mombrana fala daqueles nativos, e eles estavam disputando um determinado território, e havia um vale ali, então eles jogaram uma corda do outro lado, esticaram, e do mesmo tanto de nativo, de negro, segurou na ponta de uma corda do lado lá, e o mesmo tanto segurou de cá. E eles começaram a fazer um cabo de guerra. Aqueles que vencer, herda o vale. E puxava para lá, puxava para cá, puxava para lá, puxava para cá, puxava para lá, puxava para cá, até que o grupo vencedor derrubou o outro grupo no vale e ganhou. Nós estamos nesse cabo de guerra com o mundo, com o diabo. Ele puxa, nós puxa de volta. Ele puxa seu filho, você puxa de volta. Ele puxa sua mulher, você puxa de volta. Ele puxa seu marido, você puxa de volta. Um dia nós derrubaremos ele no abismo e passaremos por cima. Mas a nossa semente ele não leva. A nossa herança ele não leva.
Porque a nossa herança veio do céu e vai voltar para lá. Nós teremos um período de tempo na terra. Nós vamos colher espiga, nós vamos comer espiga, nós vamos beber leite por um espaço de tempo. Mas quando esse espaço de tempo terminar, nós voltaremos para casa com Ele e vamos viver nesse palácio de ouro e cristal. Sabe por que nós vamos ter esse intervalo, esse tempo no milênio na terra? Porque tem que esperar terminar os tempos de Satanás para ele ser morto, para ele ser aniquilado. Então haverá uma nova terra. E o irmão Branham disse assim: quando Deus expulsou Eva e Adão do jardim do Éden, Ele colocou 4 querubins lá para tomar conta da porta, para ninguém entrar. E Ele falou assim: essa terra, até Abraão procurou por ela, porque ele sabia que ela estava ali no Oriente, mas ela se tornou visível. Mas o irmão Branham disse: um dia ela vai tornar invisível para nós. Então a mensagem do irmão Branham fala assim: o Novo Testamento está guardado por 4 querubins: Mateus, Marcos, Lucas e João. O leão, o boi, a águia e o homem. Agora, veja-se, afirmou que essas escrituras podem ser cumpridas, que eles mostrei nas últimas 2 noites o que Jesus foi, o que sua presença é agora, e Ele está para retornar. Nos últimos dias, sabemos disso, através de carne humana. Como pode um pastor, uma pessoa, ler a mensagem, 900.000 mensagens do irmão Branham, não consegue conceber isto? Não consegue conceber. E quando ele não concebe, a sua igreja também não concebe. Porque a igreja representa mulher. E se o marido não tem semente, como pode a mulher conceber? E se declara da mesma maneira. Todos sabemos disso, estamos cientes disso. Diga amém. Se estão na congregação, diz amém. Muito bem. Agora, vocês não falaram amém. Amém. A congregação diz amém. Muito bem. Agora, para consolo de vocês, eu lhes digo isso a vocês, em nome dele. Ele está aqui. Amém. Oh Deus! Ele está aqui. O mesmo Deus que desceu e falou com Abraão, estava de costas para a tenda, e Sara dentro da tenda. Ele soube o que ela estava pensando. Aquele homem nunca desceu a eles. Ele foi apenas e chamou um tipo da noiva. Agora nós estamos nos últimos dias. Vem agora, observe. Você diz ali, Deus se manifestou em carne humana. Você diz ali, Deus se manifestou em carne humana. Tem pregadores que citam isso aqui, fala que Deus se manifestou em carne humana lá para Abraão. Mas ele não tem coragem, ele não tem a audácia de Deus para dizer Deus se manifestou em carne para nós também. Amém. Talvez essa seja a diferença. Essa seja o que faltava para nós. Isso estava guardado para a terceira puxada. Isso estava guardado para a terceira. O que o irmão Aparecido falou? Você lembra? Terceira geração. Terceira e última geração. E o irmão Branham disse: Deus é perfeito em 3. Amém. Ele se conclui em 3. E agora, através do seu Espírito, descendo do céu, sob o sangue que foi derramado no Calvário,
descendo no meio do povo para manifestar a si mesmo em carne humana, pouco antes do mundo queimar. Agora eu pergunto, o mundo está para queimar ou não está? Mas antes que ele queima, ele desceria. O grande Espírito Santo, representado em carne humana, aquelas pessoas preciosas que aceitaram a expiação do sangue, e o Espírito Santo entre em seu ser, Deus representado em carne humana. Deus representado em carne humana. Ouça, eu sei que muitos de vocês estavam ouvindo o doutor, esse pedacinho aqui eu vou pular porque doutor em filosofia. Note a condição em que Sodoma se encontrava note a condição da igreja hoje, a condição que Sodoma encontrava. Note a condição que a igreja se encontra hoje. Agora, quando ele se refere à igreja que se encontra hoje, era a sua igreja, era a igreja que cria na sua mensagem. Ele não estava citando o mundo lá fora, não, porque Deus proibiu ele de chamar as denominações de igreja. Então ele estava falando para a igreja sua, que cria na sua mensagem. Note a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Note a condição da igreja hoje em dia. Pastores covardes, negando a verdade para o povo. Note o que sucedeu a Abraão, ao eleito. Note o que sucedeu a Ló. E aqueles ali embaixo, em Sodoma. Note a Billy Graham e a Horowitz. E a eles ali embaixo, entre essas denominações, note a igreja escolhida de Abraão, tirada fora. Note que classe de sinal que o próprio Jesus, o Deus encarnado ali de pé, em carne humana, deu a eles. Senhor, mostra-nos o Pai se nos basta. Filipe, estou há tanto tempo convosco e não tende me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Mas a minha igreja não ensina essas coisas, Senhor. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Senhor, Deus, Elohim, ali de pé, em carne humana, mostrando que eles assim ungiria a sua igreja nos dias finais. É agora, nos nossos dias. Seria Deus operando novamente em carne humana, como foi nos dias de Sodoma. Assim será na vinda do Filho do Homem. A união invisível da noiva, parágrafo 3. Tenho chegado um pouquinho atrasado cada noite, e eu fico pensando que este microfone, mas é o dos gravadores, mas este aqui eu creio, é o que devo ouvir falar nele amanhã à noite, e à noite do banquete. Então não se esqueça disso. Penso creio que foi anunciado para onde as pessoas deveriam ir. Nós certamente apreciamos vossa cooperação e as grandes coisas que nosso Senhor tem feito agora. Esta noite penso que a menos que conheçamos a palavra de Deus, não sabemos o que fazer. A menos que conheçamos a palavra do Senhor, não saberemos o que fazer. Agora, amados, como pode, ainda bem que graças a Deus isso não existe no nosso meio, mas como pode um casal que está esperando andar nas praças da nova terra, da nova Jerusalém, que está lá no milênio,
né? Que sabe correr lá num pé de lírio, pegar uma florzinha branca, vir trazer para sua esposa, quando eles não conseguem olhar um na cara do outro aqui. A oração do Pai Nosso diz, assim na terra como no céu. Como eu vou poder dar um abraço no meu irmão de uma eternidade lá, se eu não tenho coragem de abraçar o meu irmão aqui? Se nós sabemos que a vontade de Deus, a palavra de Deus diz algo, então podemos alegremente seguir aquilo. Agora, se o Senhor Jesus estivesse caminhando pessoalmente sobre a terra, nesta noite em carne humana, ele dissesse, amanhã choverá o dia todo. Ora, seria muito fácil tomar um guarda-chuva, quando eu saísse pela manhã, porque ele o havia dito. Agora, se ele não dissesse isso, eu não saberia então ao que olhar. Então, essa é a maneira que é em tudo que nós fazemos, queremos saber a hora, a era em que estamos vivendo. Um dia ele viu um jovem homem descendo, ele viu aquela coluna de fogo na forma de uma pomba descendo, desde o céu, uma voz dizendo, este é meu filho amado, a quem me compraz habitar. Disse, em quem tenho prazer em habitar? É só o verbo antes do verbo, é só o verbo antes do verbo. Assim é a mesma coisa, em quem me compraz habitar, ou no qual tenho prazer em habitar, não faz diferença. Note-me, com prazo em habitar nele. João disse, dou testemunho de que aquele que me falou no deserto, não no seminário, no deserto, disse, sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo. Amém. Ele é aquele que batizará com o Espírito Santo e fogo. E eu dou testemunho de que isto é a verdade. Que foi isto? Aquele profeta foi um sinal do que o Messias estava pronto para falar. Aquele profeta foi um sinal de que o Messias estava pronto para falar. E hoje, nos nossos dias? Que era o Messias. O Messias era a palavra na plenitude. Ele era a plenitude de Deus. Os profetas eram uma pequena luz chamejante, mas ele estava, toda aquela luz estava neste Messias, porque ele era o Deus manifesto, feito Emmanuel, Deus entre nós e em carne humana. O Messias estava pronto para falar. Agora, nós já estamos quase terminando. Agora nós descobrimos que Abraão permaneceu ali fora. Ele era eleito, uma igreja escolhida. E recorde, o homem que estava em carne humana, o homem comeu a carne do novilho, ele bebeu do leite da vaca, ele comeu seu pão, e teve mas como comeu pão com manteiga, bebendo leite da vaca, e Abraão o chamou de Deus. Veja, tome, veja, os tradutores criticam isso, descubra se isso não é correto. Elohim, Deus. Agora eu quero que você observe isso. Estava representando algo que positivamente queremos que você veja. Ele está chamando a nossa atenção. Queremos que você veja. Observe, ele diz, observe o que foi isso. Deus em carne humana, e Deus representaria a si mesmo novamente em carne humana, ou pouco antes da vinda do Filho do Homem. Que carne? A sua carne, a minha carne. Deus descendo do céu. Deus ansiou por companheirismo com as pessoas.
Parece haver tanta teologia mental em relação a isso, que você falha em obter o discernimento do Espírito. Em que carne humana? Na sua, na minha. Ele era tão humilde que ele dizia, na sua, na minha, na nossa. Uma certa feita, isso faz mais ou menos 28 anos, mais ou menos, eu tinha uma feira, eu ainda não era casado, eu tinha uma feirinha ali em Nova Odessa, todo dia de manhã eu estava lá na feira. Aí chegou uma irmã, essa irmã ela veio da Alemanha, ela e o marido dela fugido da guerra, e eles faziam questão de me visitar. Ele gostava tanto de mim que quando ele encontrava o pastor Amâncio, ele fazia questão de dar algum dinheiro para o pastor Amâncio levar para mim. Me tratava como se fosse um filho. Aí, ela só estava assim cedinho na feira, a mulher chegou. Aí ela começou a conversar comigo, conversa vai, conversa vem, e só falava das coisas de Deus. Aí de repente eu vi que aquela mulher transfigurou. Aí eu esfregava o olho, limpava para ver se eu conseguia entender, não entendia nada. Ela transfigurou e eu não compreendia. Até foi mais ou menos 5 minutos, aí de repente ela transfigurada conversando comigo e eu não entendia. Até que aquilo foi dela, foi embora, aí eu consegui ver ela normalmente como era. E eu tomei aquilo por um sinal. Abraão chamou de Elohim, com suas costas viradas, que mostra o que Deus fez. Então, por que Abraão reconheceu que aquele era Deus em carne humana? Por que Abraão reconheceu? Habitando ali com ele, conversando com ele, Jesus disse, em outras palavras, ele disse, você sabe que o anjo do Senhor fez ali em Sodoma? Veja o que os sodomitas estavam fazendo. Eles estavam comprando, construindo, oh que coisa! Empreiteiros de todas as partes do país, construções, você já viu tal época? Nem mesmo caça de coelho, ou posso, eu posso mas fazer em casa, eu posso mais fazer em casa, é tudo o projeto para casas onde havia fazendas. Eu não sei o que vamos fazer para tomar, construindo, isto é exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Disse ele isso, eles estavam casando-se, dando em casamento, como nos dias de Noé. Veja Noé, veja em Reno, Nevada, e veja aqui. Eu tenho desafiado a crer nisto, que é isto. O mesmo Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui habitando na carne humana. Aleluia, aleluia. Oh, que coisa! Seu Espírito está sobre todo o edifício. Onde está aquela mulher a respeito da qual ela falou? Onde ela está? Era você, senhora. A mulher com a qual acabo de falar. Onde estava isso? Aqui está, senhora. Assim, correto. Aceite você sua cura. Agora, você quer uma cura também? Vai aceitando. Eu nunca a vi em minha vida. Não sei nada a seu respeito. Mas estas coisas são verdadeiras. Não são. Aí está você, correto. Tudo bem, veja, eu nunca vi, aqui estão minhas mãos diante de Deus, veja o que Ele fez. Irmão, irmã, se você simplesmente sair de sua casca, tirá-las disto, saia, coloque-se diante de Deus e diga, Senhor Deus, nada trago em meus braços, seguro simplesmente na tua cruz, isso é correto. Mas agora Deus nos tem prometido essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias capítulo 4 diz que Cristo Jesus viria e se personificaria em carne humana, como ele fez em Sodoma. Isto é certo.
é isso que o mundo estaria na condição de Sodoma. É isso como foi, então o Filho do Homem seria revelado nesse dia. Veja, esse homem que desceu na forma de um homem, o qual era Elohim, por meio de Abraão, antes que viesse o filho prometido. Veja, o que isso foi? Abraão disse que era Deus, e a Bíblia diz que 3 homens chegaram até ele, poeira em suas roupas, viajando-se, assentaram e comeram como homens. E Jesus disse exatamente na hora que o mundo chegasse à condição de Sodoma, então o Filho do Homem se revelaria outra vez. Não Filho de Deus, Filho do Homem. Veja, se revelaria. Los fez o seu último chamado. Eu quero dizer, o anjo fez a mensagem, quem quer que fosse, Deus representado para este dia, Deus representado em carne humana, fez o último sinal, realizou o último dever. Estava tudo terminado então. E veja o que Deus teve que fazer, fervê-lo em azeite por cerca de 24 horas, lá embaixo, para lhes mostrar que ele era divino, que o divino Espírito havia ungido, e a essência daquele exterior, a essência, ou seja o que for, que você chama isso, a carne humana estava tão divinamente infundida nele, até o ponto em que o azeite no qual estava fervendo por 24 horas, nem mesmo a queimou. Tentar ferver um homem para tirar dele o Espírito Santo, você não pode fazer isso. Então o colocar lá na ilha de Patmos, e ele escreveu o livro e voltou e pregou por vários anos. Vê Apocalipse 4, segunda parte. Agora tratamos um pouco sobre redenção. Antes que essa pessoa pudesse redimir, a primeira coisa, ela tinha que ser digna, tinha que ser a classe correta de pessoa. Assim sendo, isto foi cumprido quando Jesus Cristo nasceu, um nascimento virginal, porque ele era Deus manifesto, feito homem. Ele era Deus em carne humana, ele tinha que ser digno, e o sangue virginal de Jesus Cristo o fez digno. Agora encontramos que, se você quer ir através das Escrituras acerca disso, 1 Pedro 1, 18 ao 20, se você tem em mente as Escrituras, ele tinha que ser digno. Ele foi porque ele tomou sobre si mesmo a forma de homem, e ele chegou a ser homem, ele chegou a ser nosso parente. Ali encontramos então a parte formosa da coisa. Vamos terminar? Deus Jeová feito carne, e habitando entre nós, como o digno. Amém. Apocalipse 4. Amado, às vezes não falaremos isso por muito tempo. Às vezes falaremos por muito tempo. Mas de uma coisa é certa, eu creio. Não como os maometanos, os candomblé, aquelas coisas todas que ficam esperando os seus mortos ressuscitar. Só houve um que morreu e ressuscitou, esse veio em carne nos nossos dias. Esse eu creio. Eu creio. Eu não tenho sombra de dúvida de crer que ele desceu nos nossos dias em carne humana. Ele reservou aquele corpo chamado William Marlon Branham para descer e habitar nele e fazer as tuas obras. William Branham era Jesus? Não. William Branham era Elohim? Não. William Branham era Deus? Não. Mas ele era o envelope.
Você escreve uma carta, coloca dentro de um envelope, manda lá para o Mato Grosso, para os seus parentes. Eles não querem nem saber do envelope. Eles vão abrir o envelope, tirar a carta que está lá dentro e ver o que está escrito na carta. O envelope eles até jogam. Isso foi o que aconteceu. Deus desceu no irmão Brana, Deus se manifestou no irmão Brana, e ali Deus pôde cruzar os 4 cantos da terra em carne humana outra vez. Acredite ou não, mas esta é a verdade. Amém. Seríamos débeis mentais, seríamos loucos, seríamos os piores assembleianos da face da terra se nós não crêssemos nisso. Mas, graças a Deus que nós cremos. Amém? Amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarda, e na quarta-feira estaremos aqui novamente. Irmão Aparecido, termina aqui. Vamos colocar de pé, fazermos uma oração de agradecimento ao nosso Deus por ter sido tão maravilhoso para conosco. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muitas coisas disseram dessa cidade, eu sempre ouvi desde que era pequeno, ó Pai. Mas, Senhor, hoje, ó Deus, eu posso dizer com segurança no Senhor, todas as coisas que disseram a mim não importam, ó Pai. Porque se aqui lugares tão melhores, lugares muito mais importantes, ó Pai, as portas se fecharam para a abertura da palavra. Ali não houve uma alma sequer que pudesse parar para ouvir o ecoar desta mensagem. Mas aqui nesta cidade, ó Deus, houve almas, ó Pai, que abriram seus corações para ouvir o que o Senhor tinha para dizer. Então, ó Deus, se isso, ó Pai, não é uma cidade especial para o Senhor, eu não sei o que é, ó Deus. Por isso, ó Deus, uma alma vale mais do que 1000 mundos, ó Pai. E aqui há mais que uma alma que abriu o seu coração, abriu a sua alma para ouvir a tua palavra neste tempo final, ó Deus. Então isso faz nós encorajarmos, faz nós ficarmos de pé, enfrentarmos Satanás com seu exército, porque aqui o Senhor achou graça, aqui o Senhor tem falado para este povo desta cidade. Por isso, Senhor, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Aleluia, Senhor. Graça a nós te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe a cada um.